Então, boa tarde aí, galera do sétimo ano B, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Vamos estar aí dando conclusão à nossa apostila do módulo 2, né? Lembrando que este capítulo 10, ele vai ser cobrado na prova, na atividade avaliativa, né, mensal do terceiro bimestre, ok? Então, não se desfaçam da apostila número 2 para vocês estarem aí estudando a respeito do assunto, né, para a prova mensal. Então, eu vou compartilhar com vocês a tela da apostila, tá? Onde nós vamos estar aí completando as atividades referentes ao capítulo 10, que está falando aí, né, a respeito das forças da natureza. Muitas vezes a natureza se apresenta, né, a gente acha que são forças contrárias à espécie, à raça humana, né, aos seres viventes na face da Terra. Mas muitas vezes nós, seres humanos, é que provocamos essas alterações. Então, nós temos aí o cataclismos, né? Cataclismos são as alterações no ambiente provocadas, né? E ele tem ali a definição, deixa eu ampliar aqui, senão não consigo estar lendo com vocês. Cliquei errado, galerinha, desculpa aí. Então, eu tenho aí na página 81, bem no início da página 81, nós temos ali, né, a definição de cataclismo. E esse cataclismo são algumas alterações, né, olha lá, as mudanças bruscas, né, que alteram a paisagem de determinado lugar, né, e interferem, deixa eu ampliar, senão eu não vou enxergar, hein? Diretamente na dinâmica das populações que são aí, né, afetadas por esse cataclismo. E isso a gente pode estar vendo de determinadas catástrofes ambientais que podem ocorrer, né, de modificações drásticas. Aí nós temos um textinho na página 81, onde ele está falando para nós a respeito de algumas enchentes provocadas no Peru. E essas enchentes, claro que as enchentes são provocadas por fortes chuvas, né? Às vezes pode ser chuvas num curto período, não aumenta mais que isso, tá, galera? Um curto período de tempo, ou eu posso ter aí chuvas prolongadas por vários dias, ocasionando aí a enchente de determinados lugares. No caso aí, o texto da página 81 está falando que essas enchentes no Peru, né, estão ameaçando aí um risco, o legado arqueológico. A gente sabe que o Peru ali tem uns sítios arqueológicos, né, pelo menos 50 sítios arqueológicos, como trazer as informações do texto, e nessas chuvas de 2017 foram danificados. E isso tem um prejuízo, porque determinados vestígios arqueológicos perdidos podem ser perdidos para sempre e nunca mais achados, né? Então, ali a questão número 1, ele está perguntando, de acordo com a reportagem, só um momentinho, eu já volto ali, tá? Só vou ver que está no bate-papo ali. Tá meio devagar o trem aqui. Só um momentinho, paciência aí, galera. Exatamente, Wesley. Então, ali, ó, de acordo com a reportagem, qual é a principal causa dessas inundações? Referente ao texto que nós temos aí em cima. As principais causas que falam ali no texto seriam as fortes chuvas, né? E essas fortes chuvas aí foram, pelo texto falando aí, né, foram desencadeadas por um aquecimento repentino que teve ali das águas dos rios, né? Então, assim, a gente sabe que o Peru, ele fica numa região que temos a presença de determinados vulcões. E pode acontecer, né? Pode, não é via de regra, ok? Pode. Existem alguns poucos relatos de aquecimento de águas aumentando, né, em determinados locais, como rios, lagoas, né, pântanos, por causa da concentração de lava que está aí abaixo do lençol freático.
E nesse caso, eles acham que pode ter sido aí acontecido, né, um aquecimento repentino dessas águas aí que se encontram na costa do Peru. E desencadeou uma forte chuva. Por quê? Imagina como se fosse uma chaleira. Você esquentou a água, você vai ter o vapor da água que vai sair da chaleira, certo? Esse vapor que foi aí sair das águas que foram aquecidas, se concentraram, formaram nuvens densas e aí houve o que? Fortes chuvas. Esse aí é o fenômeno que aconteceu no Peru. E de acordo com o texto número 2, de acordo com o texto, quais são as principais consequências? Eu vou ler porque tem um quadro em cima, tá? De acordo com o texto, quais são as principais consequências negativas dessas enchentes? A gente pode falar que as enchentes vão ocasionar a morte da população ali que está sendo atingida, né? E no caso aí do texto, ele falou bem claro que teve morte da população, né, que mora na região, e danificação dos sítios arqueológicos, ok? Então, aí a número 2 é isso. Então, houve morte da população que está ali na região danificada, e também houve a danificação de vários sítios arqueológicos. Então, nós vamos diminuir aqui e ir lá para a página 82. Eu já vou ver o que tem ali no bate-papo, ok? Então, de que forma eles poderiam evitar as enchentes? Daniel, tem determinadas coisas que a gente não consegue evitar, porque são efeitos geralmente provocados pela natureza mesmo. Então, a gente não tem previsibilidade, a gente não tem como prever isso, tá? E a gente não tem como evitar. Então, como você vai evitar o aquecimento de uma lava de vulcão? Não tem, né? Para a água não esquentar e não formar nuvens carregadas. Não tem como, Daniel. Isso aí é impossível. A natureza a gente não controla. O homem não consegue controlar as forças da natureza. Vai contra aí a dinâmica do nosso planeta. A gente tem a capacidade de prever ou de controlar um tsunami? Não, não temos. Nós temos aí a capacidade de controlar uma erupção vulcânica? Também nós não temos. Então, isso faz com que as forças da natureza sobressaem sobre as espécies de seres vivos, né? Nós não temos como controlar nenhum tipo de força humana. Como que eu vou controlar uma tempestade, por exemplo? Não temos, né? Eu posso evitar a região onde está acontecendo? Posso, porque eu sou um ser humano racional. Eu sou um ser vivo racional. E isso só tentando aqui, galerinha, tá? Eu estou tentando mexer aqui. Se eu sou um ser vivo racional, eu vou tentar evitar determinadas áreas que possuem forças da natureza atuante. Se eu sei que lá no Havaí eu tenho erupções vulcânicas e eu não quero colocar minha família em risco, por que eu vou me mudar para o Havaí, por exemplo? Ah, mas tem gente que mora lá. Não, o ser humano, ele é um ser humano que é capaz de viver em áreas de risco sem problema algum. Eu estou falando que a gente pode pensar individualmente. A gente vai evitar determinadas áreas e colocar em risco a nossa vida. Tem pessoas que não ligam de viver em áreas de risco. Por exemplo, uma área de risco é o Alasca. Está ali propício a baixas temperaturas, colocando em risco a nossa vida. A gente vai poder ir prever quando que vai vir uma nevasca no meio da noite, um deslizamento de neve, por exemplo? Não vai. Então, determinadas forças da natureza, determinadas não, 100% das forças da natureza, a gente não consegue controlar. Ah, professora, mas lá no Japão eu ouvi falar que eles têm um controle de tsunami. Não, eles não têm controle. Eles conseguem detectar quando há a formação do tsunami, mas eles não conseguem deter esse tsunami. É impossível deter a força de um tsunami, tá? Ah, eu sei que lá que nem agora a gente sabe, né, como está sendo noticiado, que nos Estados Unidos eles estão na época de furacões, tufões, né, e tornados, por exemplo. Por exemplo, a região da Flórida é uma região muito atingida, né, só um momento. Travou meu cabo aqui. Por regiões de tornados, né, furacões. O que a população faz? Ela vai evacuar o estado da Flórida? Não, ela vai se preparar para passar por aquele momento. Ah, professora, mas eles são monitorados, os furacões, então a gente pode prever. A gente pode prever quando ele vai tocar o solo, quando ele vai perder a força, mas a gente não pode prever, por exemplo, o nível de destruição dele.
Ah, eu sei que esse tornado que vai passar aqui vão morrer 3 pessoas. A gente não vai. Então, a gente não tem como evitar as forças da natureza que estão aí, né? E quanto mais tiver ação do homem em determinadas áreas, forçando a sua degradação, a natureza vai gritar mais alto contra nós, tá? Então, nós temos ali a número 3. Em sua opinião, ou seja, é a minha opinião? Não, é a opinião de vocês, estudantes lindos, inteligentes, do 7º ano B. Que fator desencadeou o aquecimento repentino das águas oceânicas? A que você atribui essas alterações? Então, aí vocês vão colocar, de acordo com o que a gente falou, né? Ali a apostila vai trazer para vocês que também pode ser, né? Pode ser aí o aumento da temperatura do planeta. Isso também influencia o aumento da temperatura das águas, fazendo com que haja uma evaporação das águas pluviais e oceânicas, com certeza. Isso pode ocasionar grande quantidade de chuva? Certeza também. O que pode ocasionar o aumento da temperatura da Terra? Poluição. A poluição em si, ela aumenta, né? Então, esses são fatores que a gente pode falar que aqui, se eu fizer poluição aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, vai influenciar no clima mundial? Se a gente estiver dividindo em macro-regiões e micro-regiões, que a gente junta num todo, influencia sim, tá? Pode, só Deus pode, isso mesmo. Deus com letra maiúscula, tá? Por favor. Deus não se escreve com letra minúscula. Deus com letra minúscula seria o referente a deuses. Daniel, sobre isso, pode falar, pode perguntar, o que você quer saber, meu anjo? E aí a gente tem, eu tô com bate-papo aberto aqui, eu vou ter que fechar, senão vai ficar um quadro em cima da postura de vocês. Esse desastre aí, noticiado, que vocês tiveram contato, que foi desastre aí em Mariana, né? Olha lá, ó, a data de 5 de novembro de 2015. Foi um desastre do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, né? Foi um desastre que poderia ser evitado? Poderia se tivesse sido monitorado de forma correta, porque as barragens elas precisam ser monitoradas para evitar esse tipo de tragédia. Ou seja, aí a gente tem já o dedinho do homem, que não fez o seu papel ideal para evitar determinadas coisas. É um desastre evitável? É um desastre evitável. Esse aí a gente pode colocar aqui sim. Manda um... Quem que é adulto, Ney? Não sei quem que é adulto, Ney. Mande um salve, por favor. Eu não sei o que isso quer dizer. Por favor, esse adulto Ney se identifique, senão estarei bloqueando. Eu vi um negócio que dizia, isso aqui é o Daniel falando, tá, galera? Eu vi um negócio que dizia que seria necessário mover o planeta em alguns milhões de quilômetros para que pudessem controlar a temperatura. A senhora acha que é isso possível realizar? Me responde você, Daniel. Você acha que é possível a gente conseguir mover o planeta de lugar, alguns milhões de quilômetros? Isso vai contra todas as leis da física, né? Então, isso é totalmente impossível acontecer, né? Você acha que isso a gente vai conseguir controlar? Não, uma forma da gente controlar a nossa temperatura é diminuir a quantidade de poluição mesmo. E a gente não tem como controlar. Nós, seres humanos, a gente tem a ideia de que a gente pode controlar tudo, mas a gente não pode controlar tudo. Isso aí é uma ideia totalmente irrisória. Como que a gente vai mover um planeta, mexer no sistema solar? Isso aí mexe com tudo. Uma coisa fora do lugar dentro do sistema solar mexe com todo, né? Não é possível. Não é possível criar um núcleo gravitacional maior que o Sol em outra direção? Isso aí você vai ter que perguntar para a cientista da NASA, Antônio. Tá? Eu não tenho como te responder isso. Ao nível de que o Sol influencia nosso sistema gravitacional, né? Um cientista da NASA provavelmente vai poder te responder, né? Eu, assim, ao meu conhecimento adquirido, eu garanto que eu não tenho uma resposta para você. Mas eu acho que um cientista da NASA poderia ir, ou um professor de física, poderia te explicar com maior grau de conhecimento do que o meu. Mas pensa construir algo maior do que o Sol. Será que torna-se viável? Não vai mexer com todo o nosso sistema solar? A gente tem que pensar nisso, né? No cenário que a gente está atualmente, eu acho que isso é inviável, ao meu conhecimento. Mover o planeta é mais difícil que convencer alguém a parar de poluir.
concordo com você, ô Antônio. Verdade, o ser humano é uma coisa muito complexa. A tal da poluição é a nossa culpa total e a gente não entendeu isso ainda, porque a gente tem umas pessoas aí que adoram abrir o vidro da janela do carro e jogar coisa pela janela, né? Isso aí é uma coisa inadmissível, né? Ô Wesley, eu não vou te responder esse tipo de pergunta aí, porque eu não tenho. A gente, o mesmo conhecimento de vida em outro planeta aí é o que a gente tem visto aí divulgando. É possível? É impossível? Ninguém tem essa resposta concretizada, porque ninguém visitou outro planeta. Nenhuma missão espacial tripulada foi colocada para outro planeta. Eles tentam? Tentam. Vai ser possível? Daqui uns anos e anos a gente vai conseguir responder isso para você. Se criasse um outro núcleo, poderia atrair outros planetas e criar uma confusão? Com certeza, porque você tiraria um monte de gente de órbita aí, né? E isso causaria uma confusão gigantesca aí dentro do nosso sistema solar. A gente tem que pensar que o sistema solar ele tem vida também, né, gente? A gente não pode pensar ele, o planeta Terra, isolado. A gente tem o centro gravitacional de todos os planetas, senão a gente não estaria em órbita, né? Então, vamos lá. Nossa tragédia na Mariana aí. Número 1, ele pergunta assim, ó, o que aconteceu em Mariana? Cite as principais consequências sociais e ambientais dessa tragédia. Então, ali o texto traz para nós que houve o rompimento da barragem de Fundão, né? Muito confuso, exatamente, Fernanda, é muito confuso. E é um tipo de conhecimento que vocês vão adquirir ao longo da vida estudantil de vocês, né? Esse contato com a física vocês vão ter um pouco mais aprofundado, né, a partir do 9º ano, e aí também vai um pouco da curiosidade de vocês, mas a curiosidade, ela tem que ter um fundo científico, vocês não podem acreditar em tudo que vocês estão lendo na internet, né? Tem que ter embasamento de fontes confiáveis daquilo que vocês estão lendo, tá? Então, muito cuidado, tá? Do que vocês estão lendo, pesquisando. Na internet tudo é fácil, lindo, maravilhoso e bonito. Então, procure sobre mais o assunto, só que tem só cuidar a respeito da fonte onde você está tirando. Esses determinados sites exageram aí, né, gente? É igual falar que a gente tem pessoas sendo abduzidas e colocadas extraterrestres no lugar da gente aqui, no lugar da... umas bobeiras assim. Então, filtro. Vocês começam a ter filtro para entender as notícias, né, principalmente científicas, que estão ali sendo vinculadas dentro da internet. O Google não sabe tudo, tá? A gente não sabe quem está por trás dessas notícias ou publicações que estão na internet. Então, muito cuidado, tá? Ali nós temos a questão número 1, que é o que aconteceu em Mariana. Houve o rompimento aí da barragem, né, de uma mineradora. O que aconteceu? Primeiramente, atingiu o Rio Doce da cidade de Mariana. Ele está falando ali, né? E o que aconteceu com isso? Várias comunidades que estavam ali na beira desse rio foram dizimadas, acabaram. Principais consequências sociais. A gente pode ter falado aí que as comunidades ribeirinhas foram tiradas ali, né, daquele curso em função do perigo. Então, já é uma consequência onde você tirou as pessoas que tiravam sustento, né, da pesca daquele rio. Então, a gente tem uma quebra. E aí a gente tem a consequência ambiental, poluição do rio, né? O ecossistema ali marinho foi totalmente atingido, né? E a gente pode ter visto aí que a suspensão desses materiais que estavam ali de minério é um tipo de material que mata realmente, acaba com o oxigênio da água, então inviabiliza ali, né, a presença de vida marinha, né, aquática, vamos dizer assim, né, que estivesse ali. Então isso só vai ter uma recuperação a longo prazo que a gente fala em torno de 10 a 15 anos para aquela região se recuperar, não 100%, porque a quantidade de minérios deixados ali, né, em suspensão, que foi atingido até ao deságue do mar, que a gente pode ter visto aí, né, nas reportagens dadas, é uma devastação muito grande. Então, eu tenho ali a número 2. Deixa eu ler aqui na minha apostila, porque o quadro está em cima de vocês. Após a leitura dos 2 textos, você entrou em contato com diferentes cataclismos. No primeiro, a gente entrou em contato com as enchentes, né? No segundo, a gente está vendo aí do rompimento da barragem de Mariana. Considerando essas características, volte ao exemplo e faça uma diferenciação. Esse aí é número 2, vocês só vão fazer a diferença que aconteceu ali entre as inundações do Peru e o rompimento da barragem, tá? As inundações do Peru, elas são consideradas um cataclisma indireto à ação do homem, tá? Indireto, porque não é assim ação direta.
Já do rompimento da Mariana, né, a gente pode colocar aí que a causa direta é pela ação humana. Por quê? Porque não houve aí tem a ação da mineradora e não houve aí uma fiscalização da estrutura da barragem, tá? Negligência, estava tentando lembrar a palavra, mas tem aí na resposta, né? Então, a gente tem uma diferença. Então, as inundações do Peru são um cataclismo indireto e o rompimento da barragem de Mariana já é um cataclismo o quê? Direto, ok? Então, a página 83, tranquilo. Vamos ali para a página 84, se eu não me engano, na 85. Tá? Deixa eu só diminuir aqui para a gente poder mudar. Ali na página 85 tem assim, galerinha, já vão pegar na apostila de vocês aí. Você viu que já ocorreram grandes extinções ao longo da história do planeta. Que fatores podem causar uma nova extinção de espécies nos dias atuais? Construa sua resposta com base nos conteúdos abordados nesta unidade. Se necessário, faça uma pesquisa para complementar a sua ideia. O interessante aqui da pesquisa é que vocês vão ter contato, né, de como que aconteceu, né, com detalhes. Tem mais, assim, o que aconteceu. As 5 grandes extinções. Então, eu tenho do primeiro período, do segundo, do terceiro, né, a explicação para cada uma delas. Nos dias atuais, pode acontecer uma grande extinção? Pode. Pode acontecer? Pode. Como? Com a ação direta do homem. Nós podemos provocar a nossa extinção. Nós somos bem favoráveis a provocar a nossa extinção, porque a gente tem aí uma visão distorcida que a natureza se recupera da mesma velocidade que a gente destrói, né? Então, assim, a ação do homem pode acontecer, né? A destruição de vários habitats, destruição de ecossistemas por completo, né? E isso vai forçar e vai levar muitas espécies à extinção, mexendo nas cadeias e teias alimentares, né? E a gente pode sofrer essa intensificação das mudanças drásticas do clima também. Isso pode levar à extinção. Essas mudanças drásticas do clima atinge não só as espécies animais e vegetais, mas também atinge a espécie humana, porque muitas vezes a gente não está preparado para essas determinadas mudanças, né? Está muito rápida, deixa eu só ver ali. Muitas coisas falsas, isso. Tem como a natureza poluir ela? Não, Daniel, ou Wesley, não tem como ela poluir ela própria. Nós que poluímos a natureza. Como que uma árvore vai poluir ela ali? Não tem como. Tá? Muito rápida. Ok. Pode a caça? Como assim, Wesley? Pode a caça. A natureza não se caça, né? A natureza não, a gente não tem que levar a caça, a alimentação não é devidamente a caça em si, como nós humanos levamos ao pé da letra. Tipo, pode acontecer do nada ou tem que ocorrer um evento específico para que nós possamos desencadear a extinção em massa. Não precisa ser um evento específico. Pode ser um evento não esperado ou pode ser um evento específico. Existem várias teorias, né, Daniel, que levam a entender que seria um evento específico que desencadearia aí a extinção em massa. Mas a gente pode, porque hoje a gente tem uma separação dos continentes muito grande, né? E, por exemplo, a separação das Américas aqui para a Europa, né, leva a entender que as extinções em massas elas seriam mais demoradas. Gente, eu não estou falando que daqui 5, 6, 10 anos vai haver uma extinção em massa. Pode sofrer uma drástica mudança climática aí e levar nós a uma extinção? Pode. Como pode demorar daqui 1.000, 3.000, 5.000, 10.000 anos? A gente não sabe. Os cálculos matemáticos para isso são bem longínquos que a gente pode, né? Isso me deixa um pouco preocupado pelo fato de poder ser um evento inesperado. Mas todas as extinções de massa são eventos inesperados. A gente não espera por isso. Vivem falando de uma sexta e grande extinção em massa. Isso é verdade. Quando aproximadamente isso pode acontecer? Ninguém sabe. Antônio, os cálculos falam que essa grande extinção em massa pode ocorrer em 5, 10, 15, 20, 1.000 anos. Depende da velocidade de degradação do nosso planeta que o homem está levando em consideração. Tá? Nós vamos parar aí na página 85, tá? Nós começaremos na próxima aula
já na página 86, na semana que vem. Ok, galerinha? Aí a gente consegue concluir aí. Espero que não seja enquanto eu esteja viva. Gente, essa parte de extinção em massa ela é meio complicada da gente entender, porque... Que bom, Daniel, que você gostou da aula de hoje. Ela é meio complicada de entender, porque a gente tem fatores, que nem a gente tem falando, os cataclismos indiretos, que independem da ação do homem, e tem os cataclismos que podem ser diretos, aqueles que o homem pode provocar. Quando o homem pode provocar, a gente sabe que a gente pode evitar, né? Então, uma das coisas que a gente pode evitar, e tem que ser trabalhado bastante, é a conscientização em relação à poluição ambiental. E isso a gente tem que bater firme. Vocês aí, né, que vocês já escutam falar isso há anos e anos, são a geração que vão ter aí. A gente não sabe como que vocês vão pegar o planeta daqui 20 anos, 30 anos. Então, vocês têm que começar a trabalhar isso dentro da micro-região que vocês estão. Qual que é a micro-região que vocês estão? A casa de vocês. Então, a consciência da poluição, de não ter, de evitar, para que a gente tenha um planeta melhor daqui anos e anos, começa a partir de vocês também. Os mais velhos vão seguir o exemplo dos mais novos. Não, prof, mas são os mais novos que seguem o exemplo dos mais velhos. Só que os mais velhos já estão aí fazendo muita coisa errada. Então, vocês têm que mostrar a força da juventude fazendo o que é certo. Falou, galera? Beijão para vocês. Até a próxima aula. A gente tem um monte de perguntas no bate-papo aqui. Deixa eu ver rapidão, que já deu o nosso tempo. Que bom que vocês gostaram da aula de hoje, tá? Eu não sei quem que é Toguro. Eu gostaria que se vocês pudessem colocar aí o nome de vocês, para mim ficaria mais fácil. Eu não respondo se eu não sei de quem é o aluno, tá? Daqui a alguns anos o planeta vai revidar nos humanos. Eu acredito nisso também, Antônio, porque o planeta fala por si só, né? Eu não sei quem que é esse Toguro a respeito desse assunto que você está perguntando. Eu não acredito nisso. Eu sou cristã e quem é cristã de raiz não acredita em reencarnação. Ok? Beijo para vocês. Até semana que vem, galerinha. Foi muito bom estar com vocês. Tchau.